Fala pessoal, muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e bora para mais um vídeo. A passagem de hoje se encontra no capítulo 3, o versículo 14 do livro de João. Diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por muitas vezes, Jesus, ao ensinar, falou por parábolas, mas acredito que nenhum diálogo foi tão enigmático quanto o que acabamos de ler. Essa é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Eu já vou te avisando que no final tem a cereja do bolo. Esse vídeo é curto para não tomar o seu tempo, mas eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento pessoal. Veja que um dos mestres mais conceituados em Israel se encontra com Jesus. E cheio de curiosidade, ele deseja saber se Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Perceba que para Nicodemos, essa era a razão da sua existência. Durante toda a sua vida, ele havia se dedicado ao estudo da Torá, que é a palavra de Deus, e das profecias antigas a respeito de um Messias que salvaria Israel de uma vez por todas, estabelecendo um reino eterno. Agora ele estava diante de um homem misterioso, mas ao mesmo tempo completamente verdadeiro. Cheio de poder para fazer milagres, mas que não cobrava por isso. Nem tinha mesmo a sua morada própria. Um grande sábio, mas que dividiu seu conhecimento com pobres e simples. Enfim, Nicodemos estava diante da figura mais emblemática da história. Isso mexe com você? Imagine estar diante do seu maior sonho. Sim, o sonho de Nicodemos, como israelita, era conhecer o Messias de Israel. E nesse encontro, Jesus faz uma afirmação, no mínimo, perturbadora sobre si mesmo. Ele diz que, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. Imagine agora como ficou a cabeça de Nicodemos. Um enigma havia sido lançado, mas ele só conhecia uma parte. Ele conhecia muito bem a saga do seu povo no deserto, quando foram libertos do Egito. Conhecia também o relato da blasfêmia contra Deus e contra Moisés por causa da travessia pelo deserto. Ele também sabia que o povo havia sido punido com uma infestação de cobras venenosas no arraial. Quando o povo começou a morrer, picado por essas cobras, eles clamam a Moisés e se arrependem da sua blasfêmia. Deus então ouviu o clamor, mas diferente de todas as outras formas que ele já havia manifestado o seu poder, dessa vez o Eterno manda Moisés forjar uma serpente de bronze. Ordena que a colocasse num alto poste, e qualquer um que estivesse morrendo por causa das serpentes, olharia para ela e não morreria, mas seria salvo. Acho que essa é a cena mais bizarra de toda a Bíblia. O próprio Deus mandando esculpir uma imagem que salvaria o povo da morte? Começou a clicar alguma coisa aí? Mas lembre-se que Nicodemos ainda não sabia que Jesus seria crucificado. Tente imaginar por quantos dias a fio esse enigma dominou os pensamentos de Nicodemos. Você consegue ver ele pesquisando e abrindo livro após livro procurando a resposta? Essa passagem realmente me fascina. E eu creio que Jesus conversou com ele nesses termos, porque não havia outra forma de explicar de maneira mais clara e profunda ao mesmo tempo que ele era o único Salvador de Israel. Mas Nicodemos só perceberia isso com o desenrolar da história. Os judeus aguardavam um rei, um Messias segundo a descendência de Davi, grande em poder, vencedor de guerras. E quem vem se apresenta humilde, sem conexão política alguma, sem bens ou riquezas, almoçando com pecadores e coletores de impostos, conversando com prostitutas e tocando em leprosos. Um servo ao invés de um rei.
a figura mais improvável para Messias. Mas quando nós olhamos para trás hoje, já sabendo de toda a história, nós às vezes dizemos, mas por que alguns judeus creram em Jesus e outros não? Ele era a serpente de bronze. Uma figura completamente estranha, oposta ao contexto religioso judaico, diferente de tudo que Israel já havia visto. Todos os reis anteriores se mostraram poderosos e dominadores, rodeados de servos para o servir. Ele, no entanto, lavava os pés dos seus discípulos. E assim como está escrito em Isaías, ele não tinha qualquer beleza ou majestade para os atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, um homem de dores, do qual os outros ignoravam virando o rosto. Israel nunca havia visto nada igual. Ele não poderia ser o Messias. Mas como Moisés levantou a serpente, eu serei levantado. Acredito que essa frase foi a mais clara a seu respeito em toda a Escritura. Imagine agora Nicodemos vendo Jesus sendo crucificado, erguido no madeiro e todos passando e olhando para ele. Creio que ali aconteceu a maior revelação para Nicodemos. Ele entendeu que aquela figura aparentemente vergonhosa, pregado naquela cruz, punido como um malfeitor, era na verdade a salvação do seu povo, o Messias anunciado pelos profetas. Na crucificação, ele compreendeu que Jesus havia lhe falado por enigma. E o que nós podemos aprender com essa história? Se você me permite, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é, qual Messias você está aguardando? Aquele que a religião confeccionou para você? Ou você já teve uma experiência real com ele? Jesus já se revelou para você? Ou ainda continua sendo um enigma? Meu amigo, a vida só vale a pena se você o conhecer de verdade. Compartilhe, seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.